Depois de toda a turbulência do que aconteceu, você entrou numa espécie de sobrecarga sensorial, John Wayne. Você acabou desmaiando, apenas tendo uma última visão da população entrando e invadindo o castelo principal de Mondstadt. Mas, aos poucos, você começa a se perder nos seus pensamentos. Você começa a, de novo, ter imagens e visões de algum momento da sua vida. Como se você já tivesse vivido essas coisas, como uma espécie de premonição. Você, John Wayne, se vê perdido num espaço cheio de moedas cintilantes de ouro. É como se você tivesse deitado num enorme banco que só tem moedas. E seu corpo tá muito relaxado. Você tá bem descontraído. Não tem nada ao que temer, você não tem pensamentos, nem nada do tipo. É só você ali. Você acaba escutando uma voz, cujo você já ouviu anteriormente, mas você não consegue associar de quem é. Mas a voz diz o seguinte enquanto você está aí. Era isso o que você buscava nesse grande espaço. O que chamamos de tudo. O Monte Tinyang, para ser mais exato. Quando buscamos as nossas próprias versões de nós mesmos, nos vemos como se fosse um espelho, onde só se vê tudo de bom e de melhor. Mas você buscou algo a mais do que isso. Você não é igual a todos aqueles outros, cujo buscaram o dinheiro só para se alimentar dos outros. Você tem uma razão a mais. Algo que poderia te fazer maior do que os demais. Algo que poderia te fazer mais forte. Ou talvez mais rápido. Ou talvez... não. Isso já é demais. A sua mente começa a fugir de todo esse conforto. Sabe quando você tá dormindo, mas você não quer acordar porque você tá bem confortável? Essa voz começa a te incomodar e quase fazer você acordar no meio desse tempo. É uma voz que ela é como se estivesse tentando te iludir mesmo. É uma voz muito familiar, de alguém que você já ouviu, mas você não consegue associar de quem é. Enquanto isso, aquela pilha de dinheiro começa a se transformar. Ela começa a se erguer por conta própria e formar uma espécie de prisão, uma espécie de jaula à sua frente, aonde tem uma pessoa ali. É uma figura cujo você não consegue identificar o sexo. É só uma figura humanoide que tá dentro de uma jaula. E a voz continua dizendo: neste mesmo mundo, existe alguém como você. Alguém que busca algo para se libertar. Alguém que acredite que o dinheiro pode comprar tudo. Mas vocês estão presos dentro dessa mesma jaula, que é conhecida como sociedade. Mas há muito tempo atrás, as pessoas tentaram fugir disso. E foi aí onde elas foram massacradas. E você vê essa jaula esmagando à sua frente. E todas as moedas começam a se espalhar por esse ambiente. E você sente de novo essa sensação do desconfortável. De algo te incomodando. De algo puxando você e fazendo você sair desse seu sono profundo. Desse seu relaxamento. Mas se você desejar, você ainda pode ter uma chance de comprar tudo. Até porque, e no meio das moedas, algo começa a subir. E isso é a visão que você se lembra de ter visto da Patsy, quando ela se rachou. Você tem certeza que você viu isso, ou não? É uma memória que ficou confusa na sua mente. Você não se lembra do que aconteceu desse dia com exatidão. E o porquê você não se lembra? Você não tem certeza. Esses pensamentos começam a fazer você sair desse relaxamento ainda mais, do seu conforto. Ele diz: você quer tudo? Então comece saindo desse conforto. Você quer ele? Então você deve tirar o conforto dos outros. Até porque apenas não concorda com isso quem não tem o dinheiro bastante. John Wayne. E essa voz
ela some. E sabe quando você acorda num susto, num baque, numa sensação de tipo... Caramba, eu acordei num desespero de um sonho. Sabe quando você sonha que você tá caindo e você acorda? Muito rápido, você acorda assim, John. Você acorda num susto. E tipo, tudo que você consegue ver ao seu redor é o castelo. O castelo tá totalmente modificado. Você tá numa área onde tem um monte de abrigados. Pessoas que estão feridas ali e estão deitadas e enfermas. Mas dá pra ver que houve uma grande mobilização. E você não tem certeza por quanto tempo você ficou deitado exatamente. Mas... ao olhar ao seu redor, parece que tudo se normalizou depois daqueles acontecimentos. Como que tá aí o que nosso John Way? Ele acorda, assim, um pouco no susto, né? Pá! Ele levanta, assim, quase como se tivesse salvo de um afogamento, né? Ele se levanta rapidamente, meio que tentando só entender o que aconteceu, né? Ele vai olhando em volta, assim, ele olha pra última coisa que ele lembra, né? Que é o braço dele, que ele lembra que foi onde ficou a auréola da paz da última vez. Você nota que ainda tá ali, como uma espécie de bracelete. Ele olha isso e ele começa a se levantar, assim, meio que olhando em volta. Se dedicando ao estado de caos, assim, tem mais... as pessoas não estão, ainda tá meio que acontecendo aquele ataque. Bom, o que dá pra se dizer desse momento? Ao seu redor, você consegue ver, como eu descrevi anteriormente, que é um momento onde tá todo mundo fazendo alguma coisa. Não tem ninguém parado. Há um grande movimento de pessoas por aí. Tipo, bastante mesmo. Enfim, você está no salão principal. O mesmo onde estavam acontecendo os outros rituais e movimentos da hora da festa, né? Do enterro do Arconte. Mas tá tudo diferente. Na sua área que você tá, você nota bastante civil. E todos são bem pobres. E quando você repara, a maioria deles estão fedendo. E isso já fala muito sobre a situação de Mondstadt, que é uma terra, como ela própria se diz, amargurada. É uma situação deplorável que a população tá. Segundo, mais à frente você nota uma grande mesa, que era uma das mesas que estava o banquete, e tem a maioria das pessoas influentes ali. Você não consegue ver todo mundo, porque tem uma grande quantidade de pessoas. Mas uma das pessoas que você se nota que se destaca é o Scott. Eles estão todos ao redor de uma mesa e dá pra ver a Arconte. E como ela é meio baixinha, ela tá tipo num banquinho, assim, falando em voz alta. E tem uma grande concentração de pessoas aí. Tá realmente um lugar onde parece que virou um grande forte. Mas você não consegue entender muita coisa ao seu redor. Ainda tá tudo meio confuso e bagunçado na sua cabeça. Ok. Eu vou em direção ao banquete, então, meio que é onde tá a mesa, né? E eu vou tentar conseguir alguma informação, né? Eu chego ali perto. Como é que tá, as minhas roupas? Eu sofri algum dano? Exatamente o mesmo jeito que eu tava. Tirando que suas roupas estão mais socadas e sujas, não tem nada de muito mais não. Você não sofreu nenhum dano. Tirando o desgaste que você tá no momento. Tipo, dá pra dizer que você tá com fome e você tá, tipo assim, sabe quando você... Mano, você tá, tipo, exausto. É isso, você tá exausto, de certa forma. E ele vê que a roupa dele tá suja, mas... Não. Mas ele vai meio que em direção ao Scott, assim, e ele chega perto, assim, e dá meio que uns tapas no ombro dele, e tipo, olha assim, desculpa, o que exatamente aconteceu aqui? Ele olha pra você. Você acordou então. Ele olha pra você com os olhos fixados, né? Aqueles olhos, como eu descrevi antes, bem... mais ou menos lembrando olhos de felino olhando na sua direção. Caramba, a situação mudou de uma hora pra outra.
parece que a base do abismo atacou, de última hora. E a Arconte, ela percebeu uma emboscada. Parece que eles queriam tirar as pessoas importantes de dentro do castelo, pensando que eles iriam sair para defender a cidade, só que a gente não saiu, então a cidade foi meio que, entre aspas, tomada. Só que a gente tá pensando num plano agora. Enquanto isso, dá pra ouvir Arconte falando. Tá um pouco difícil. Esse mapa de Mondstadt tá muito desatualizado. Até porque não se tem um mapa novo dele já faz alguns anos. E aí ele olha pro lado. E aí, ela olha pro lado, olhando pra um aristocrata qualquer. Vocês realmente não têm nenhuma outra representação deste local? E ele disse: na verdade, nós até temos, sim. Porém, é uma representação que não pega exatamente toda a área da cidade. Apenas a área nobre. A Arconte olha meio desapontada. Certo. Então a gente vai ter que trabalhar sem uma forma de enxergar o campo de batalha inteiro. E pensar que tudo pode ser o campo de batalha é realmente complicado. O Scott volta a falar com você, tipo, trocando totalmente a atenção. Como você pode perceber, a situação tá feia. O maior problema é que não temos um mapa. Então não dá pra saber exatamente aonde estamos. Ou melhor, não dá pra saber exatamente aonde nós vamos lutar. E de que forma nós podemos abusar de todos os terrenos. Enquanto isso, a base do abismo foi bem estratégica. Eles bolaram um plano e começaram atacando de dentro dos esgotos da cidade, que são vulneráveis. E eles só não chegaram aqui porque aqui possui uma forma de instalação de água... E ele vai, tipo, gaguejando. Privada. Isso, privada. A instalação de água privada, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu acredito que... Acho que é isso, pelo que eu entendi. Eu tô meio por fora também. Entendi. Então vocês precisam de um mapa. Muito bem. Em quanto tempo que o Ferreiro tinha dito que ele ia conseguir a minha arma? Queria me dar a minha arma? Em 3 dias. Não passou nem um dia. Foi ainda é o mesmo dia, no caso. Ele fala assim, bom, vocês têm pessoas que... No caso, vocês têm pessoas que talvez possam conseguir lidar com isso de alguma forma, quer dizer, eu não tenho experiência nenhuma de combate. Nessa hora, a Arconte, ela bate uma palma bem pesada, assim. Quase parece um soco numa mesa. Esse som faz com que todas as pessoas, assim, ao redor se calem instantaneamente. Todo o barulho que estava ao redor daquela mesa para. E ela diz: senhoras e senhores, nós temos que nos concentrar no que está acontecendo no momento. Há uma situação que no momento é complicada para todos entenderem. Mas, primeiro, nós precisamos focar em uma forma de nos localizar no campo de batalha. E para isso precisamos de um mapa. Um aristocrata, distante da mesa. Um cara meio gordinho, assim, socado, que claramente é um dos caras do dinheiro. Ele disse: bom, se nós utilizássemos dessas pessoas que estão por aqui, talvez eles poderiam dar um jeito. E sabe, você entende o que eu quis dizer? E nessa hora, do outro lado da mesa, um outro aristocrata disse: essas pessoas são as pessoas que mantêm esse país funcionando. Eles não são só mão de obra, eles também são parte do mecanismo estrutural dessa nação. Você quer utilizar eles para ir em busca de um mapa que nós nem sabemos onde está? E o outro aristocrata responde: bom, se você colocar desse jeito, fica de uma maneira meio ruim mesmo. Mas algum de vocês quer se arriscar por acaso? E ele espera tipo uma resposta, como se alguém quisesse se arriscar. E nessa hora alguém levanta a mão. Não é uma pessoa muito alta, então eles abrem espaço. E no meio dessas pessoas aparece Shinsei. Ali, numa calma, numa tranquilidade. Só levanta a mão. Eu poderia ir. E nessa hora ninguém diz nada, assim, tipo, não tão... Dá pra ver que não estão botando fé. Eles são só monstros qualquer.
que vem de uma região que um dia seria exterminada. Eu poderia ir atrás de um mapa, mas o difícil no momento é a gente saber aonde vamos encontrar um mapa. Nós só falamos de encontrá-lo, mas não sabemos nem onde podemos achá-lo. E nessa hora, um outro aristocrata, mais próximo de você da mesa, ele diz: na verdade, existe um mapa nessa região. É um mapa que, se nós pensarmos direito, ele representa sim uma boa parte da cidade. Porém, é um mapa que é apenas de 2 anos atrás. Ele é mais recente do que o modelo que estamos usando, que representa poucas das estruturas atuais e da forma que a cidade é montada. Além disso, esse mapa possui um modelo dos esgotos, que é exatamente por onde os monstros entraram. Ele fala isso, é um cara com óculos, assim, dá pra ver que ou ele é aristocrata ou ele é filho de um aristocrata, no mínimo, ele é muito nerdão. Enfim, o Shin, ele tá com uma posição calma, serena. Ele tá ali só mexendo no Haori dele, que tá toda hora caindo. Tá, mas... aonde que tá isso? Vejamos bem. Se eu não me engano... Ele não estava com aquele ferreiro da área sudeste, aonde fica a maior parte das instalagens. Eu não lembro o nome dele, era um nome bem específico. E nessa hora todo mundo começa a tentar perceber quem que é esse ferreiro com um nome bem específico, com alguma característica marcante. Então aí, juntando as peças, um ferreiro assim da área sudeste, com um nome específico ou com uma característica que aparentemente pode ser especial, lembra um pouco o ferreiro que você conheceu, cujo nem falar a sua língua direita ele falava, mas compreendia quase totalmente o que você tentava dizer com os seus gestos e sua forma de se comunicar, que é bem desenvolvida. Além disso, ele ficava mais ou menos na área que ele tenta dizer, que é a sudeste. Assim, você vai dizer alguma coisa? Não vai, macho? Eu tava montado, percebi. Eu percebo. Eu digo, você quer dizer aquele ferreiro que tá na área sudeste? Bom, como eu disse, é um ferreiro da área sudeste, mas qual? Entendeu? Eu não lembro exatamente o nome dele, mas eu conseguiria identificar ele se eu visse o rosto. Um aristocrata próximo de você diz: era um ferreiro que, por acaso, como que eu digo, excuse me, ele era meio peculiar, um corpo meio estranho e que não conseguia se comunicar de maneira correta e devida? E eu olho assim, então não era só eu que não consegui entender, isso é um pouco reconfortante. Esse cara ele diz meio baixinho assim, pro outro aristocrata perto dele. E ele escuta, né? É que ele é um abastado. E ele diz: ai meu Deus. Faz sentido. Uma criatura dessas por aqui, é óbvio que vocês não iriam conseguir se comunicar com criaturas não inteligentes. O Shin, ele olha assim meio confuso. Tá, a gente vai atrás desse cara ou não? Ninguém diz muita coisa nesse momento. E o aristocrata, meio nerdão, ele diz: bom, parece ser a nossa única opção. O que você tem a dizer, Conte? Ela tá com os braços cruzados e parece que tá bem focada pensando. Se eu usasse dos meus poderes aqui, seria um problema. Porque a cidade já tem uma infraestrutura baixa. E Natlan é feita para aguentar o calor. E aqui não. Aqui é uma região muito aberta. E é um lugar perigoso de se utilizar minhas habilidades. Então não posso fazer muito. Parece que é a nossa única opção. Enfim, ela olha pra você, John Wayne. E então, o que você sabe mais ou menos sobre esse ferreiro? Bem, eu tinha umas pendências com ele. Eu voltei pra trás. E... o que eu posso dizer? Como alguém de Lewis, se eu tenho uma pendência com uma pessoa, eu vou ter
certeza de encontrar ele não tanto tempo. Entendi. Mas com a condição de que eu não sofra nenhum dano. Quer dizer, eu confio nas habilidades do comandante Shin. E daí eu olho pra ele assim, eu dou tipo um sorriso. Ele tá só com uma cara de morto, mórbido pra caralho, cansado, não quero estar aí. Bom, a Arconte, ela repara, né, que, bom, você deposita confiança no que você diz. E ela suspira. Parece que não temos outra escolha. Comandante. E aí ela se vira pra ele. Há algo que eu preciso alertar pra você. Dentre esses monstros da base do abismo, eu percebi que há um alfa entre eles. Você, de Inazuma, não deve saber o que eles são, não é? E ele diz, hã? Não, eu não sei. Eu acho. Eu acho. Alfas são criaturas que, dentre eles, são os mais poderosos. Mas não só na questão física, corporal e mental. Eles são inteligentes e capazes de remover as suas máscaras. Quando eles removem suas máscaras, pessoas dizem que são capazes de ver um outro lado. São criaturas poderosas, no mínimo. Eu recomendo que você tome cuidado. Já que o John Wayne diz que conhece ele, eu proponho algo. Nós devemos ficar aqui e proteger a maior parte dos aristocratas. E não é uma forma muito boa de dizer, mas eu não tenho como garantir que você, John Wayne, vá sair ileso sem nenhum tipo de ferimento. Bom, o que eu proponho ao nosso plano é o seguinte. Eu posso mover você, John Wayne, até a região desse ferreiro. No caso, a área sudeste. Porque eu não sei com exatidão aonde ele se encontra. Mas talvez você consiga se localizar caminhando por lá. Ao encontrá-lo, você pode notificar a gente por meio de uma marca de fogo que eu vou te entregar. Com essa marca, você pode dizer pra gente se você estiver correndo perigo ou não, e se você está pronto pra partir ou não. E eu vou te teleportar de volta pra cá. Na verdade, não é um teleporte, mas talvez você saia com algumas sequelas. De qualquer forma, você tem que aguentar um pouquinho. Até porque demora um pouco pra confeccionar, sem eu saber exatamente onde você tá. É uma técnica meio boa, mas que requer um certo conhecimento extra. Os burgueses ao redor começam a dizer: não, sim, de fato, acho que é a nossa melhor chance que temos. Mas talvez, aquela mão de obra ali poderia ter sido usada, mas de qualquer forma eu não quero sacrificar as minhas plantações. Sim, não, de fato, tá certo. E todos vão concordando, parece que é o plano mais justo, até porque eles não vão se arriscar, não são eles quem têm a chance de morrer. E aí o Shin olha, tá, e eu não vou fazer nada. De fato. Por agora não. Eu tenho certeza que o Alpha não iria se importar com um humano qualquer caminhando por aí. Eles sempre têm um objetivo a mais. Até porque eles são mais inteligentes. E provavelmente esse objetivo tá aqui. E não no John Wayne. Enfim. Eu acho que tá na hora de a gente começar a se arrumar. Todos de acordo? Todos da mesa ficam... Oi? Fala. Antes disso, o John Wayne tá tipo, sorrindo mais que o normal. E ele tá tipo levantando a mão. Tá. Na mesa, todo mundo fica meio quieto. Ninguém quer falar que eu não concordo, mesmo porque eles não são eles quem estão se arriscando no momento, né? Não são eles que estão se expondo a um perigo. Quando você levanta a mão, ela olha. Alguma coisa não te agrada? Ora. Bem, o que eu posso dizer, meu querido Arnold? Ao que parece, nós estamos fora de opções. E eu concordo com os termos que foram propostos para que essa operação seja concluída. Porém, há algo que eu acho que está faltando de ser discutido. Bem, como nós podemos perceber, nenhuma dos aristocratas que, em teoria, deveriam
tomar conta desse estabelecimento, de toda essa cidade, estão querendo se arriscar. Mas nós temos o Marconte e, bem, um comerciante de Liu que quer tomar a iniciativa. O que eu quero dizer é, você sabe como as coisas funcionam. Toda ação tem um preço. Eu sou a única pessoa daqui que viu esse ferreiro recentemente. Mas a única coisa que eu peço não vai ser nada de nenhum de vocês. E ele diz, né, enquanto ele vai meio que andando ao redor da sala. Eu gostaria de uma audiência com a Sr. Albert. Quando possível. Esse é o meu único requerimento. E ele senta de novo na mesa. Diferente da última vez, que sempre houve um burburinho, ninguém fala nada, porque ninguém entendeu exatamente quais são seus planos. Mas alguns, cujo você não consegue memorizar os rostos ou reparar em feições específicas, percebem que você é, tipo, não que você seja diferente, mas que você é um pouco parecido, de certa forma. É uma analogia que talvez em breve você vai entender melhor. De qualquer forma, ela percebe que você quer alguma coisa em troca do seu serviço. E ela diz: se for só isso, então eu não me importo. E ele se levanta de novo, então, assim. Bom, então eu acho que está tudo definido. E ele volta a, tipo, sorrir alegremente. Assim. Enfim, quando o comandante Shin estiver preparado, eu sinto que eu posso começar nossa expedição. Muito bem. Ela estala os dedos. Gladius, prepare o fogo. E aquele cavaleiro branco maior que estava o tempo todo acompanhando ela, começa a acompanhar ela até o outro lado da mesa. E enquanto ela caminha, você percebe uma coisa. Você tinha notado isso na hora da dança, mas as pontas do cabelo dela começam a queimar. Sabe aquelas faíscas de chama? Sabe quando termina de queimar aquele restinho e vai soltando umas partículas como essa? Como se ela estivesse queimando o próprio cabelo, de certa forma. Mas você não vê o tamanho diminuindo. Ela vai seguindo até o outro lado da mesa, com as mãos pra trás, bem calma e serena, enquanto esse cavaleiro vai acompanhando ela. Ele vai carregando uma espada bem pequena. Pegando aqui o momento da piada, digamos que é uma espada do tamanho dela. Eles vão indo até o outro lado da mesa e ela se ajoelha no chão, enquanto ele vai pegando a espada e estendendo acima dela, como se ela estivesse fazendo alguma prece e preparando alguma coisa. De qualquer forma, eis a pergunta: o John Way se prepara de alguma forma? Ele... Tipo assim, não é como se você pudesse pegar alguns recursos, mas você faz alguma coisa especial. Maquiagem de combate, meu Deus. Ah, com certeza, mano. Mano. O que ele faz, né? Ele tira a máscara, né? Primeiramente gritável. Ele tira essa roupa cara para um caralho que ele tava. Ele vai pegar a capa dele que ele usa normalmente quando se aventura. E ele vai botar o roupão dele de aventureiro por cima. Né? Você tem que sujar, mano. Se a gente tem que entrar em combate, tem que ter os preparativos ali, mano. E é basicamente isso que ele faz. Perfeito. Ao mesmo tempo, olhando aos seus arredores, parece que o fluxo voltou ao normal. São as pessoas discutindo e falando sobre o que tem que ser feito. Demais, o que você nota? Você não consegue ver aí o Elos, nem a Maricossa. Você nota que o Scott, ele tá... Como que eu te explico isso? Sabe quando as pessoas olham pro relógio, sabe, encarando o pulso? Ele tá encarando o próprio pulso, né? Como se tivesse um relógio ali. Só que não tem nada. As roupas de couro que ele tá utilizando são bem pesadas e elas cobrem com uma manga longa. Mas é como se ele estivesse bem focado em algo. Já o comandante Shin, ele tá avoado. Ele tá olhando pra cima como se tivesse perdido nos seus próprios pensamentos. Não tá nem aí. Bem leve, bem livre, leve e solto. É isso. Enfim, você termina os seus preparativos e uma coisa acontece. Você percebe um movimento estranho assim. Enquanto você termina de se arrumar assim,
Tipo, o que seria a primeira coisa que o John Wayne faria agora? Assim, pô, você terminou de se arrumar, você vai esperar? Você vai atrás de alguém pra falar com algo, sobre algo? Eu vou atrás do. Eu vou atrás do Scott assim e eu vou tentar conseguir mais gente pra ir comigo, né? Eu chego nele assim. Calma. Eu falo. Você vai se aproximando do Scott. No meio do caminho, você vê uma coisa. Você tá caminhando até que seu corpo para. Ele trava no lugar, imóvel. Você consegue ver tudo preto e branco. Mas você consegue ver. É como se o tempo tivesse parado. Você consegue ver, do seu lado, a Arconte aparece. Ela tá se movendo, como se nada tivesse acontecendo. E ela diz: eu tenho 30 segundos nesse tempo parado. Mas você tem que prestar atenção no que eu vou te dizer. Quando a sua amiga tropeçou naquele microfone, ela soltou uma vibração de gnoses que libertou todos esses monstros do abismo que estavam presos embaixo de Mondstadt. Você não vai conseguir me responder agora. E a ideia é que você não venha atrás de mim também no momento. Mas você é só um aristocrata de Liyue. E você tem ao seu lado uma guia da luz. Você está envolvido com coisas perigosas, John Wayne. Esse é um nome que outros arcontes e outras pessoas aqui não vão se esquecer tão facilmente. A sua jornada vai ser cheia de complicações. Mas eu estarei do seu lado tentando te apoiar. Porque eu também apoiei o último viajante que passou nesse mundo. Mas eu sei que você não é um deles. É só uma pessoa que, sem querer, teve o azar ou a sorte de conhecer uma pessoa como ela. Você nota que o corpo dela vai queimando, tipo assim, soltando um vapor. Mas você não consegue se mexer, nem dizer nada, nem responder. Você só consegue mexer seus olhos. Enfim, tome cuidado. E ela volta. Você consegue escutar os passos dela, como se ela estivesse voltando para a posição original. Em um segundo, você volta a se mexer normalmente. E você tá do lado do Scott. E ele se vira e percebe você. Ai, John Wayne, você não tá entendendo. Eu tô com muito medo. Imagina se atacam esse lugar e a grande estrela morre. Imaginem os jornais. Não vai ser eu pegando uma das grandes atrizes de Natlan. Até, bom, se bem que Fontaine é um lugar que tem bastante cinema. Mas, imagina, eu morro sem conseguir pegar alguma grande atriz de Fontaine. E você nota que ele começa a lacrimejar um pouco. E isso ia acabar comigo. John Wayne, você é muito, muito homem. Você é muito macho. E ele vai falando isso assim. E ele tá... Dá pra ver que ele tá, tipo... realmente empático com você. Uhum. Ele tipo, quase não escuta. Ele tá, tipo, realmente não prestando atenção em nada que o Scott tá falando. Ele tá só, tipo, olhando na direção da Arconte, assim, tipo... meio pensativo, né? Então, tipo, já acabou de acontecer. E ele olha, né, que o Scott tá falando com ele. Ele meio que sai desse trânsito. E ele fica... sim. Tanto faz. Olha, você, por acaso, não falou nada enquanto nós estávamos discutindo, mas... Você parece uma pessoa bem forte. Você não tem nenhuma experiência de combate? Muito pelo contrário. Eu só sei jogar. Não sei jogar mais nada. Não, na verdade, tá na hora. E ele começa a limpar os olhos assim. Eu sempre fui do banco. Eu nunca fui uma grande estrela, nem coisa do tipo. Mas o meu sonho era sempre estar no mesmo pódio. E aí ele vai... E tipo, dá pra ver que tem alguém que ele quer alcançar. Mas ao mesmo tempo que ele ia falar, ele não fala. Ele é uma figura estranha de Nazuma. Ele fala uma língua que eu não compreendo. Mas toda vez que alguém tenta compreender ele só se diz ser melhor do que os outros e coisas assim. Mas um dia, eu vou estar num pódio acima dele. E as pessoas vão me reconhecer. Mas você não conta isso pra ninguém. Eu só tô contando porque você é muito, muito macho. O Joel tá se segurando muito pra não rir. Joga um D100 aí, mano. Joga um D100 aí, mano. Agora, que dado você vai falhar ou não, eu não vou te dizer. 23. Ó.
Talvez você tenha acertado, talvez não. Você quer roletar ou não? Não. Você deixa... Sabe aquela risadinha que vai... Sabe? Sei. Você deixa isso daí só um pouquinho. Deixa eu jogar um dadinho aqui. Ele olha... Você disse alguma coisa? Ele dá pra ver que ele não escutou. Que você quase soltou a risada. Ele olha assim. E trouxe isso comigo? Sim. Tá com uma poeira muito forte aqui. Mas enfim, eu vou sair do banco. E quando eu jogar a minha primeira partida, eu vou mostrar pra todos que eu sou o melhor. E que o meu corpo perfeito vai atingir os pódios dos nossos holofotes. Dá pra ver que ele tá muito por dentro das suas próprias fantasias. Parece que ele não tem... Ou realmente não quer, tipo, ir nas aventuras. E como ele mesmo falou, ele não tem habilidade de combate. Ele só é forte. E esses músculos não representam a força dele. Bem, não aprecio pelo tempo, mas eu já estou de sair. Sim, de fato. Você agora se tornou muito, muito macho. Mesmo que você pareça uma garota de maquiagem, enfim. Agora você tá com seu traje de combate e maquiagem pra matar. Vai lá, vai. Ele te dá 2 tapas nas costas. E vai lacrimejando como se tivesse feito a coisa mais linda do mundo. Como se ele tivesse te inspirado. Sim, cara. Eu vou, tipo, dando um tchau, assim. Eu pego, tipo, um spray e eu passo no lugar que ele me empurrou. Se fazem isso comigo, meu Deus do céu, eu passo a mão inteira na cara da pessoa. Desculpa, tive que comentar sobre isso. E aí ele vai indo embora. Muito bem. Você já tá pronto e dá pra ver que nessa... Tipo, quando você termina de um contato com o Scott, a Arconte, ela... Com a espada na mão, você dá pra ver que a espada ela tá soltando um brilho avermelhado. Ela caminha até a direção do Shin e fala alguma coisa pra ele. E depois do Shin, ele junto com a Arconte vão se aproximando de você. Estamos prontos. O Shin, ele diz, bem sonolento, cansado. E a Arconte, ela diz em seguida, eu vou teletransportar o John Wei pra lá. Você tá pronto? Agora ou nada. Sim, acho que é isso. Eu não tenho mais nada a perder. Você diz isso e de novo o tempo para. E ela olha pra você e você nota o corpo dela queimando assim, soltando um vapor. E ela diz, eu esqueci de te dizer uma coisa. Na verdade, o meu tempo ali estava acabando. Mas você quer encontrar o Arconte de Liyue, não quer? E ela diz isso e você não pode se mexer. E ela responde, esse homem é muito perigoso. Muito. Todos que têm a ambição de encontrá-lo são corrompidos pelo dinheiro. A última vez que eu o vi, ele tentou comprar minha nação. E ele quase conseguiu. Por conta das suas capacidades. Não é uma questão de ser inteligente ou forte. É porque ele acredita que tudo pode ser comprado com dinheiro. E todos que acreditam nessa filosofia se tornam como ele. John Wei, eu espero sorte no seu caminho. E tome cuidado. Existem pessoas nesse lugar, nesse ambiente que não são quem você acredita que são. Nessa hora o tempo volta a correr normalmente. E ela tá soltando um vapor. O Shin, ele olha. Desde quando você tá esfumaçando? Ela diz, é porque eu tô usando do meu poder. É que essa espada canaliza uma grande energia de fogo. Enfim, eu vou começar. Vocês podem segurar no braço um do outro? Tá, eu acho. E ele apoia a mão no seu ombro. E tipo um pouco de uma tipo uma tremida, um pouco mais tipo vai ter que ter, mano.
Muito bem. Nessa hora, o Shin ele tá ali só esperando acontecer, ele diz: ah, peraí. E aí ele vira a cabeça, olhando pra Arconte. Você não disse que eu não ia ir junto? Porque... E aí a Arconte ela corta ele no meio disso. É, eu te comprei com aquele novo Haori que a gente tava conversando agora há pouco. Mas acontece. É só pra esse menino aí não morrer. E aí ele diz: caramba, você é muito... E ele nem termina de falar. E nessa hora, uma energia de calor tão forte acerta vocês que no meio tempo de vocês queimarem e pegarem fogo, as moléculas são transformadas em calor e movidas até uma área da região sudeste. Lá é onde vocês vão, tipo, sendo reconstruídos, molécula por molécula, partícula por partícula, e o corpo de vocês se forma de novo. Após terem o corpo totalmente materializado, o Shin, ele... Depois que o corpo dele é materializado, ele dá uma tremelicada, assim, tipo uma... Tipo, ele treme muito, assim, e ele diz... caramba, foi uma sensação bem ruim essa. Ao seu redor, John Wayne, você vai se materializando ali e tal. O que você consegue perceber? Você tá no meio de uma viela entre casas. Um ambiente cujo você olha que já é todo ruim. Tá bem fedido aí. Deve ser uma área onde jogam lixo. Olhando pra cima, você só consegue ver feixes de fumaça. Uma fumaça escura, como se algo tivesse pegado fogo. À sua frente, você consegue ver o seguinte: um cara correndo. Não, por favor, não, não, não! E nessa hora, um bastão de espinhos acerta a cabeça dele e ele cai no chão, com tudo. Você consegue ver o sangue escorrendo pela cara dele e os espinhos encravando dentro da cara e do cérebro dele. Ele olha pro lado, percebendo vocês. Por último, ele estende a mão, como se estivesse pedindo ajuda. E o Shin, ele te segura assim e esconde com você entre um monte de sacos de lixo. Olhando um pouco pro lado, você nota que uma criatura começa a olhar na direção desse beco. Ali, você consegue ver um monstro de uma estatura média de provavelmente 1,5 m ou um pouquinho menos, com uma máscara com desenhos que estão manchados de sangue. Ao redor, uma espécie de juba avermelhada e uma pele escura, com uma clava na mão, cheia de sangue. Isso parece um Hilichurl, mas Hilichurls nunca são tão agressivos assim. Algo tá de errado com essas criaturas. Dá pra perceber que ele olha pra ele, mas depois ele acaba percebendo que não tem nada e vai embora. O Shin acaba te soltando depois. É, são criaturas que realmente são diferentes. Parece que estão mais agressivas. E não queria nem ter vindo aqui, mas... eu nem sei o que dizer. Enfim, a gente vai ter que sair e tentar se localizar. Tá uma situação bem ruim, hein? Certo? Agora é com você, John Wayne. Você pode se mover por aí. Os turnos estão livres. Ok, primeira coisa, tipo, em relação ao que eu sei do resto da cidade, como é que tá esse lugar? Tipo, eu sei que tipo, onde é eu sei que caminho que eu tenho que fazer pra chegar no ferreiro. Como a Arconte disse, ela te levou até um lugar na zona, na zona sul desse lugar, né? Da zona sudeste. Que é a mesma área desse ferreiro. Agora, você é um cara que tava nessa cidade só por hoje. Você andou de passagem, você não conhece nada. Você só sabe como que se parece a loja e o ferreiro, mais nada. Tá. Ok, eu vou tentar então. Eu vou tipo, ir seguindo na surdina, assim, em relação ao portão da cidade. Porque a primeira coisa que eu vou tentar fazer é chegar perto do portão, tentar ver onde está o portão para conseguir refazer o caminho que eu fiz na minha cabeça quando eu cheguei na cidade. Muito bem. Pra isso, pra você se seguir na surdina assim, você vai ter que, entre aspas, se expor, mas você vai ter que ver o mesmo caminho onde aquele cara morreu. Joga um teste de agilidade. Toda vez que faz agilidade ainda. Mostra, Xuxa. Bom,
Você tem mais algum teste? Algum dado? Agilidade não tenho nada. Ok, você caminha até a parte assim mais aberta. Olhando, você parece estar numa espécie de rua. Uma rua que você nota que ela tem um cruzamento nela. Enfim, é uma área com casas bem pobres. Não são casas muito estilizadas nem nada do tipo. Enfim, você consegue, olhando à sua esquerda, ver que essa rua que você tá, que ela desce, né, uma rua vertical, ela leva até uma área que é a rua principal. Você se lembra de que quando você tava caminhando por aí com Elos e com a Patis, era uma rua enorme, gigantesca, cheia de muros. E dá pra reconhecer esses muros. Mas você vai ter que caminhar por aquela região mais aberta. Ou você pode tentar olhar ao seu redor e identificar mais alguma coisa. Não, eu vou tentar identificar um caminho mais escondido. Joga um teste de inteligência pra ver, tipo, se você consegue traçar um plano bem da hora com algumas informações. Vamos ver. 36. É o seguinte, Perfeito. ir pela rua principal não é a melhor ideia. Não necessariamente, é o mais, talvez seja o mais rápido pra você se localizar. Mas à sua frente, você nota que há mais um conjunto de vielas que você pode continuar seguindo escondido entre as casas. Porém, se houver uma batalha ali, é uma região onde talvez vocês estejam em desvantagem. Você não sabe quais são as técnicas do Shin. Você não sabe do que ele é capaz de fazer. Mas ele é um comandante. Então ele deve ser muito forte. Deve ser capaz de lidar com certas situações sozinho. Mas e se ele acabar chamando atenção demais? Então, talvez você tenha que escolher entre correr mais riscos, mas achar mais rápido o local, ou tomar menos riscos, mas se alguma coisa acontecer, talvez as situações saiam de controle. Não, eu vou tentar achar o lugar o mais rápido possível. Certo, você vai pela rua principal. Não pela rua principal, mas tipo, ah, indo bem rápido pelas laterais. Pra ver se- Entendi. Muito bem. Você se locomove entre as beiradas das casas, tentando ir escondido entre muros e qualquer coisa que possa escondê-lo. O Shin acompanha você. Dá pra ver que, mesmo que ele seja um comandante, o corpo dele é meio travado. No mínimo seria essa a palavra que eu dou. Ele não consegue se locomover tão rápido, tão maestrosamente. Dá pra ver que talvez ele esteja com um pouco de sono ou preguiça. Mas enfim, você vai se aproximando cada vez mais da rua principal. E você nota que a uns 600 metros, quase talvez 1 quilômetro, tá o portão principal. Você consegue ver ele. E ao mesmo tempo que você vê ele, você consegue ver no meio da rua principal criaturas. Monstros que lembram o que eu disse anteriormente. Eles têm uma estrutura de tamanho um pouco diferente. E às vezes uma construção corporal diferente. Alguns mais musculosos e outros menos. Mas todos estão portando armas cortantes e perigosas que poderiam facilmente matar alguém. E além disso você consegue ver alguns corpos. Dá pra ver que tiveram algumas vítimas. Um número considerável. Já que foi um ataque muito repentino. Então teve muita sorte aqueles que conseguiram chegar no castelo correndo. E aqueles que moram mais afastados, como nessa zona que é mais afastada, a maioria não conseguiu sair vivo. Enfim, você consegue ver o portão à sua direita, como eu disse, a mais ou menos uns 600 metros, talvez no máximo estourando 1 quilômetro. O que você quer fazer com essa informação? Tá. É, eu vou falar para os times que tipo, dar cobertura e eu vou tentar, tipo, ir na direção do portão, olhando assim aos redores para ver se eu consigo achar o caminho pro ferreiro. Vai correr esse risco? Vou ter que correr, né? Você vai jogar mais um teste de agilidade. Vamos ver. Ah,
13. Muito bem. Você... Como é que você fala pro Shin sobre esse seu plano, sua ideia? Ok. Eu falo assim, eu vou tentar traçar o caminho que eu fiz quando eu cheguei. A única coisa que eu preciso que você faça é ter certeza de que ninguém me atrapalhe. Você vai correr por ali? Caramba. Tá bom. Eu acho que eu consigo. Ou você vai falar que o comandante de Nabu não consegue lidar com o dele. Hum... Hum... E eu começo a correr. Já o cara sabe provocar, hein? Muito bem. Você dá pra ver que ele solta um sorriso lateral. Como se ele tivesse entendido sua intenção. Muito bem. Você começa a correr com tudo. Você nota que você dá uma primeira trupicada. E nessa hora, uma espécie de flecha quase te acerta. É uma flecha que ela veio de algum lugar que estava mais ou menos atrás de vocês, numa região próxima da onde vocês foram teleportados. Mas você continua correndo. Você vai indo em direção ao portão tentando identificar alguma coisa que te lembre. E você repara numa coisa. Você vai correndo e você encontra um caminho que entra a mais adentro à direita. Esse caminho à direita você nota que é uma viela reta. Que lá no fundo você nota a estalagem do ferreiro. Mas ao mesmo tempo, quando você faz esses movimentos rápidos que facilitaram o seu encontro, você nota dois monstros daqueles que deveriam ou são os Hirichurgs. Eles estão próximos de você e você nota que quando eles reparam você, eles começam a tremer e a estralar todas as partes do corpo, como se fossem uma criatura anormal, e soltando grunhidos por todas as partes do corpo. Você não sabe onde tem exatamente uma boca. Eles partem na sua direção de uma maneira animalesca. E quando eles vão te atacar, você vê que, a cabeça deles é retalhada e cai, no chão. Não sai quase nenhum barulho. E o Shin não tá do seu lado. Mas, o que importa é que eles estão derrotados. De qualquer forma, você pode se mover ainda mais lá pra frente do ferreiro. Parece que é aquele lugar. Mas agora você vai estar correndo entre vielas. Então talvez seja mais perigoso. O que você quer fazer? Você tem 30 segundos pra decidir. Eu vou pegar algum dos destroços e eu vou, tacar em algum lugar para atrair a atenção dos grupos que restam. E com isso, deixar o meu caminho um pouco mais fácil de seguir. Certo? Muito bem. Joga um força. Lá. O Thiago tá reagindo a todos os meus testes. Eu quero estar acompanhando a atenção pelos testes que eu tô fazendo. Nossa! Deu ruim. Certo? Você pega um dos destroços e você arremessa ele. Tentando criar uma distração. Você não consegue ver muitos monstros próximos. Até que quando você joga esse destroço. Aonde você quer jogar? Só pra eu ter certeza. Eu jogo, bem longe. Eu jogo, Mas, não na direção da casa, pra trás de você. Como que é? pra esquerda. Pra eu liberar ela. Muito bem. Ao arremessar, a sua esquerda seria mais ou menos o lado do portão. Quando você arremessa ele, assim, quase nada acontece. Até que você escuta passos pesados e o chão começa a dar uma leve tremida. E você encontra, e você, no caso, consegue ver um monstro gigante. Ele é um enorme Hirichurg. É um Hirichurg gigantesco. Ele não lembra aqueles Hirichurgs que são maiores, cujo você não tem certeza do nome, mas que eles portam algum tipo de machado e armas pesadas. É só simplesmente um Hirichurg ou um monstro qualquer com uma estatura bem elevada. Os passos deles são pesados e os músculos deles são bem desenvolvidos. Quando você destrói isso, ele olha pro que você jogou e ele olha diretamente pra você em seguida e começa a correr na sua direção, com tudo. Mas ao mesmo tempo, você tem que chegar na casa do ferreiro. Joga um teste de agilidade. Vou sair Com base nos seus últimos 2 testes de agilidade, você vai ter uma rolagem extra de agilidade nesse daqui.
Vai roletar? Não, vou deixar aí. Muito bem. Você entra pra dentro das vielas. Tudo que você sabe. Tudo que você sabe que você pode fazer é que você pode correr por ali. Na hora que você entra pra dentro, essa criatura ela acaba tropeçando e ela esbarra contra uma das casas que acaba caindo e desmoronando, chamando a atenção de outras criaturas que vão indo atrás. Nessa hora, enquanto você tá aí, você vai vendo que a sua sombra vai soltando uma espécie de eletricidade. E de lá você começa a ver o comandante Shin saindo. Ele não tá correndo, ele tá dentro, basicamente, entre aspas, da sua sombra, como uma espécie de eletricidade. E ele diz: entra lá e eu cuido deles. Mas você tem que ser rápido. Pode deixar. E aí eu vou ir, mano. Vou ir, né? Ele salta da sua sombra, fazendo como se fosse um movimento acrobático. O Haori dele acaba caindo no chão, assim. Mas ele pega e coloca, tipo, sobre as costas. Ele olha na direção dos monstros. E você só consegue ver feixes roxos, que é a cor do elemento elétron. Mas você continua correndo. Você vai se aproximando, se aproximando, se aproximando cada vez mais da casa do ferreiro. E tudo que você consegue fazer é se jogar lá pra dentro. Quase como se estivesse arrombando a porta pra você entrar lá o mais rápido possível. Ao entrar, você começa a olhar assim aos seus arredores. Você tem pouco tempo. Você tem que achar o ferreiro e tirar ele daí. Quando você entra, você nota que tá tudo destruído, tudo roubado. Não tem nada mais das armas belas ali. Em lugar nenhum da parte central você encontra o ferreiro. Mas pelo menos você nota, você não tá no lugar errado. Bom, o que você quer fazer? Ok. Eu penso em inventar o nome dele, mas eu lembro que esse lugar talvez possa parecer sozinho também. Então eu vou tentar ir na surdina, assim, olhando pela sala. E eu vou ir na direção da sala dos armamentos que ele guardava as armas. Muito bem. Você vai caminhando com passos pesados. Você não pode fazer tanto barulho. Então você tenta manter seus pés o mais próximos do chão. Ao mesmo tempo, uma poeira começa a subir. É como se esse lugar tivesse abandonado há anos. Mas tudo começou há pouco tempo. Mas é provavelmente porque acabou de... Dá pra ver que tem bastante destroços e várias pallets de madeira cruzadas. Dá pra ver que aconteceu bastante coisa aí. Você vai indo até a parte dos fundos. Você vai se aproximando de lá, assim, rapidamente. Quando você chega no véu que, tipo, difere a parte dos fundos com a da frente, você quer falar alguma coisa? Você só quer entrar? Como é que é? Eu vou entrar, eu vou puxar a tela e olhar aqui no olho. Ok. Você puxa o véu de canto de olho e rapidamente, fuf, você consegue ver uma flecha que quase te acerta. E olhando de novo, dá pra ver que era uma armadilha colocada aí. E dá pra ver ali no canto o ferreiro. Ele olha pra trás, notando que alguma coisa ativou a armadilha. Quando ele vê você, ele aponta pra fora. Você não tem certeza do que isso quer dizer. Vocês nunca tiveram como se comunicar da melhor maneira possível. Eu vejo isso, né? Eu olho pra flecha, falo por trás de mim, tipo, eu tento localizar pelo cacau, assim, eu tô tipo, eu preciso de alguma arma. Você faz esse sinal. E você começa a ver vários flashes de luz e sons que dá pra ouvir que é o comandante lutando. Você não tem como saber quem tá levando a melhor. Pela tranquilidade dele, ele parecia estar tranquilo e sereno. Enfim, quando você vai pedir por isso, você nota que essa área dos fundos é um corredor pra frente, onde tem uma forja, uma área pra esquentar os minérios, uma fornalha, etc. É uma área comum de uns fundos do que poderia ser de um ferreiro. Entretanto, vocês escutam um som extremamente alto de uma coisa sendo destruída. E ao lado de vocês, um daqueles monstros entra.
Ele é grande e forte. Ele não é tão grande quanto o outro que tava te perseguindo na rua, mas dá pra ver que ele tá um pouco acima da média. E ele olha pra vocês, preparando grunhidos. Ele pega, tipo, do chão assim, um pedaço de metal qualquer. E dá pra ver que ao redor desses pedaços de metal começam a surgir espinhos negros ao redor dele. Você tá aí sozinho com o ferreiro. Essa criatura tá olhando vocês, enquanto solta estralos e começa a contorcer o corpo dela. O que você quer fazer? Eu vou, tipo, tipo, me aproximando lentamente, assim, do dinheiro. Tem que fazer, tipo, nem os movimentos muito. E eu vou, tipo, olhar pra ele pra ver se ele tem algum plano, né? Tipo, ele conhece o lugar melhor que eu. E visto que ele tinha uma flecha, parece que tá um pouco mais preparado. Tá. Ele entende que você não quer fazer movimentos bruscos. Isso é algo compreensível. É natural. Nessa hora, joga um inteligência. Tá. Ok. Esse dado é do ferreiro e esse é o inteligência, certo? O dado dele foi bom, então vai ajudar você. Ele começa a fazer um movimento sutil com os dedos, como se estivesse apontando para algum lugar. Você vai movendo levemente sua cabeça para olhar a direção. E lá você nota, encostado em um dos cantos dessa área dos fundos, você nota enrolado em trapos e panos uma espécie de cabo. Não é um cabo, não dá pra saber, mas dá pra ver que é algo longo. Ele tá apontando pra aquilo, ou talvez pra aquela área, mas dá pra ver que aquilo se destaca no meio dos outros. Ok. Eu olho pra ele sim. E eu vou me preparar um pouco. E eu vou correr pra lá. Certo. A criatura, ela começa a soltar estragos e reverberar o corpo dela. E ela olha pra você assim, enquanto ela começa a preparar grunhidos, como se estivesse preparada pra rugir, literalmente. Você vai correr até lá. Muito bem. Você se prepara. Joga uma agilidade. Ah, Muito bem. A ordem dos acontecimentos é o seguinte. A criatura percebe que você está preparando movimentos mais bruscos e menos sutis. E quando ele vai preparar para partir na sua direção de uma forma animalesca, ele olha pro ferreiro. O ferreiro deixa sem querer um pedaço de metal cair. Faz aquele som do metal bar, sabe? Que reverbera. E e é o momento que você tem pra correr. A criatura parte na direção do ferreiro, louca, sedenta, soltando vários grunhidos. E você vai até a direção do que ele apontou. Chegando até lá, você encontra esse negócio. Ele é quase do seu tamanho. Mas está enrolada nesses trapos. E você não pode perder tempo. O que você faz? eu pego assim, na hora e eu começo a desenrolar, cara. Desenrolando. Eu em breve já digo o que é. Deixa eu ver a situação do ferreiro. Irmão. Tá mal, né? Meu, a criatura pula com tudo em cima dele. Ela pega o bastão e... Pum! Ela acerta um dos braços do ferreiro, que é quase que explode do corpo dele. Ele solta, dá pra ver que pela aparência meio monstruosa desse ferreiro, que dá pra ver que ele não é uma criatura de uma raça humana, eles soltam quase como se fosse um rugido de dor. E dá pra ver que reverbera por aí. E dá pra ver que ele sentiu muita dor nesse golpe. O ferreiro perdeu já metade da vida nesse golpe. Mas, nessa hora, uma luz surge. E
chama a atenção dessa criatura. Um raio roxo que emana entre as frestas dessa grande estalagem feita por madeiras chama a atenção da criatura. Mas quando ela olha para trás, ela repara em você que tá portando uma arma. Agora me descreva como que é a lança que o Janeway obteve. Depois de tirar esses trapos em vermelho, né? Que ele. Nesse momento ele já sabia o que esperar, mas ele deixou meio que pro Ferreira decidir como que ele ia fazer essa interpretação do que ele pediu, né? Mas o que ele vê certamente impressiona ele. Uma lança guandal chinesa, com não uma lâmina, mas duas. Claro que é uma lança extremamente chique, ela não pode faltar de ter adornos em dourado, né, e marcações de padrões como se fossem escamas na parte do cabo. Assim como bocas de dragões e corpos de dragões que se envolvem na parte de onde começam essas lâminas, né? Ela tem as partes onde você segura elas são tipo de um vermelho bem vibrante assim de veludo, e assim como ela também tem pingentes de adornos vermelhos e presos por furos nas lâminas da Gondal. Não só isso, como mais importante, né, é possível ver as palavras norte e sul escritas em chinês, né, os símbolos de Bei e Nan, em cada uma das pontas dessa lança, como se fossem engravadas nas lâminas, né, símbolos engravados nas lâminas. E pegando essa lança que chega até a refletir com o fogo, o John Wayne olha isso e ele para por alguns segundos, meio que ignorando todo o resto do que vem acontecendo. E os olhos dele brilham enquanto ele percebe, tipo, mano, é exatamente isso que eu queria. E ele solta um grande sorriso, assim, enquanto ele percebe que essa é uma arma que é exatamente o que ele pediu. Muito bem. Janeway, portando sua arma, o monstro volta sua atenção para você. E é nessa hora que, lembrando a consideração que o Elo já te deu sobre os Rigichurgs, é perceptível que isso não é um Rigichurg qualquer. Ou pelo menos já foi. Como ele já disse, Rigichurgs não matam pessoas. Mas essa criatura foi sedenta a atacar o ferreiro. Isso é uma criatura que deve morrer e que não deve voltar a existir. Você porta sua arma. E você vai entrar no primeiro combate do RPG. Portando a arma, a criatura olha em direção para você. Tentando voltar, ela começa a estralar o corpo e reverberar. Ela segura aquele bastão pingando sangue e olha na sua direção. Qual que é a postura do John Wayne? O John Wayne, ele usa essa quase como contato na direção dele, mas ele para e usa o pé como se fosse uma postura de monge, enquanto ele olha para a criatura. Eventualmente ele bota os dois pés no chão e a lança dele vai para trás das costas, assim, como se ele segurasse por baixo de ombro. E ele olha para a criatura assim, sorrindo. O John Wayne não tem nenhum treinamento formal de combate, mas ele pensou em tudo quando ele estava fazendo essa luta. Não importa se ele tem alguma forma de saber como combater. Ele pensa em qualquer tipo de conflito como se fosse uma dança. No caso de combate de argumentos, né? Uma dança de argumentos. Nesse caso não é diferente. Essa é simplesmente a pista dele.
E ele tem um instrumento que vai servir como para alcançar o objetivo dele. Então ele não liga. O plano dele é dar espaço essa luz. Muito bem. Primeira parte, os preparativos. Vamos explicar o sistema de combate do RPG. E acima de tudo, eu gostaria de dizer para que todos que estão ouvindo aí, vocês podem dar palpites nos comentários do que vocês gostariam de incrementar no nosso combate. Até porque isso daqui não é um sistema muito profissional, porém, fica cada vez melhor com a opinião de cada um. Vamos lá. Primeiro, ações livres, os preparativos. O local ao seu redor é uma estalagem dos fundos mesmo. Próximo do ferreiro tem uma grande quantidade de barras de ferro que devem ser utilizadas para derreter esse metal e ser utilizado de liga. Uma fornalha que não está acesa totalmente, está meio apagada em brasas. Atrás de você, detritos e destroços como pedra e partes de liga. À sua direita, você consegue perceber uma grande quantidade de madeira, de pallets, tipo coisas de madeira, tipo construção. Lá no canto esquerdo da sala, não muito próximo do ferreiro, mas você consegue perceber uma mesa de carpintaria com uma morsa, um martelo e alguns pregos. São materiais de construção, nada demais. Enfim, o que você quer fazer? Eu consigo, por exemplo, revirar uma das vezes que está na minha frente para conseguir algum tipo de cover dos ataques dele. Você vai ter que ir até uma mesa, no caso. Mais próximo de você, só que aí você vai ficar meio perto do bicho. São as pallets de madeira. Só que mais distante tem a mesa que eu falei que tinha morsa. Só que aí você vai ter que jogar um dado de agilidade. Vou tentar ir para a mesa. Joga uma agilidade. Por enquanto eu vou esperar o ferreiro inteiro. Vou fazer qualquer coisa. Muito bem. Você se move assim, caminhando até lá. Mas quando você vai indo se mover, a criatura ela também faz um movimento. Ela se aproxima e vai indo em direção ao ferreiro. Você nota que por baixo da máscara vai começando a pingar sangue. Joga um carisma. Esse é um carisma especial, por sinal. Não é qualquer carisma. Você nota uma coisa. Esse sangue não é só qualquer sangue. Você sabe aquele ditado, né? Quando a pessoa tá babando de vontade, sabe? Tá dando água na boca. Esse sangue é a representação disso. Ele tá indo na direção do ferreiro com a intenção de... ele quer abusar do ferreiro nesse momento. Talvez ele queira fazer ele de refém. Talvez ele queira comer o ferreiro. Mas o fato é, o ferreiro vai ser uma grande chave pra ele. E você percebe essa linguagem corporal. Ou seja, ir até a mesa agora não é uma opção muito inteligente. Tipo, se você não agir muito rápido, ele vai atacar o ferreiro primeiro. Você pode se manter nos turnos preparativos e se mover até alguma outra área. Ou você pode partir pra cima dele. Não, eu vou ter que ir pra cima dele, cara. Eu espero, né? Eu aproveito que ele tá tipo, sempre focado no ferreiro. E eu vou me procurar por trás dele. Muito bem. Vamos pros turnos de combate, então. Explicando a primeira rodada. Eles são um round ele é separado em 3 partes. Em primeiro lugar, os turnos preparativos, que são ações livres. É feito para você compreender o cenário e, se quiser, fazer uso dele. Em seguida, os turnos de ação, que são os turnos entre combate, duelo. Isso pode ser entre uma ou mais pessoas, ou podem ser vários duelos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Nesse caso, como só tem o John Wayne e o monstro, o turno de duelo é de vocês. E depois dele, vai ser os turnos conclusivos da batalha. Mas eu vou explicar melhor quando a gente chegar nesse momento.
Você vai se mover por trás dele. Como você percebeu a intenção dele e você vai tomar uma iniciativa primeiro, você vai ter um dado extra de agilidade. Quando você vai jogando os dados, só pra avisar, pra quem tá assistindo, vocês estão vendo que eu tô carregando enormes mensagens, que são um monte de aspas, é porque eu tenho que apertar pra falar. E aí, tipo, ficar carregando um monte de mensagem. É muito engraçado, sou obrigado a apagar todas as vezes. Mas não se incomode. Enfim, vai roletar? Vou. Vamos lá. Ó, ó, a grande diferença. Eita, rapaz. Vamos lá. Você começa a se mover na direção dele, Johnny. Mas o ambiente não te ajuda muito. É um lugar fechado. E para você ter um uso melhor das suas técnicas, você precisa de um lugar mais aberto onde sua movimentação seja totalmente usufruída. Você vai se movendo rapidamente na direção dele. Mas ele vira pra você e ele te acerta uma porradona com o bastão. Bem na sua parte, tipo assim, tipo, do tórax, assim, cara. E pega em cheio. Tipo, você não tem. Mano, tomou. Papo. Nicolas, o que você tá falando, mas você tá no caso. É que eu tô lagando. Você toma 4 de dano. O John Wayne tem 20 de vida, não é? 30? É 20. Bom, você toma 4 de dano. E, como passiva dessa barra aí de metal, todo acerto você toma sangramento. Então você vai tomar metade desse dano extra. Você toma mais 2 de dano, vira 6. Você toma 6 de dano, então, nesse caso. É um acerto em cheio. Não é um porradão que te joga pra muito longe, mas machuca pra caramba. Quando ele te acerta isso, ele já tenta embalar um outro golpe de cima, assim. Ele salta pra cima e tenta acertar de cima pra baixo, com tudo. Pra, tipo, mano, vou acabar contigo. Que? Ave Maria. Nossa. O que você que você quer fazer? Eu vejo isso assim, né? Eu também, tipo, toma assim, e ele nunca tinha entrado no combate tão assim, intenso nas experiências, né? Então, ele toma isso, ele tem muita dor, né? Jogado pra trás, e, não. Calma, esse aqui, eu tenho que levar esse aqui até o verão. Esse aqui ele muda, ele tem esse tipo de capacidade com a cara dele. Ele vai, tipo, ele vai tentar ir para a direção da mão não dominante do bicho para ele conseguir desviar do ataque. Ele tenta atacar. Muito bem. Pode jogar uma agilidade. Quer roletar? Pode roletar esse segundo dado. Certo? Você se move pro lado, só que você acaba tropeçando em uma das barras de ferro que tem ao redor. E essa criatura, ele vai tentar te acertar, só que ele vai com tanta força nesse ataque de cima pra baixo que ele acerta o porrete tipo no chão e ele acaba metendo um dos braços contra esse porrete. Ele toma 10 de dano com a passiva do próprio sangramento.
Você nota que depois disso ele começa a tentar tirar o porrete do chão. Vai jogar um dado aqui pra tentar tirar. Certo. Ele consegue tirar, mas ele ainda perde o turno. A única coisa que você pode fazer é entrar numa posição defensiva. E você nota que ele entra nessa posição assim, de que ele não tá tentando avançar na sua direção. Você nota que aquele sangue que tava jorrando debaixo da máscara dele para. E com passos leves ele vai se movendo na direção do ferreiro. Você percebe que essa criatura não é muito idiota. Ela se move em movimentos que não são, tipo, bruscos, porque ele não quer tentar chamar sua atenção, como você estava fazendo. É uma criatura que, de certa forma, tem uma inteligência. Eu percebo ele fazendo isso e eu vou tentar realmente assim, atacar, dar um corte, né? Com a luz. E esse mais mal só precisa tirar por isso. Pera. Sai e entra de novo da cal, rapidão. Tá bom. Power for me. Fala aí. Meu Deus. Alô, alô? Oi. Eu não sei, o seu áudio tá meio tipo, meio saturado. Você tá meio perto do seu microfone ou tá longe? Ou tá, não sei. Tá igual. Meu Deus, piorou bastante. Fala. Assim. Tá bom. Repete o que você ia fazer. Eu vou pegar e um corte na mão só que tem que tirar por ele. Muito bem. Só pra confirmar um corte que ele tá segurando o porrete na mão dominante. Muito bem. E você vai jogar um teste de agilidade. Muito bem. Você começa a se mover na direção dele para realizar o golpe. Enquanto isso, que tal a gente falar um pouco sobre o que você ganha com essa lança? Essa lança não foi feita por um ferreiro, que no caso é ninguém mais, ninguém menos do que Dorgan, um ferreiro local de Mondstadt, cujo é dado como um certo mestre das armas. Mas ele não é, talvez não seja tão incrível, já que tá numa região como essa. Enfim, que tal você falar um pouquinho sobre as suas passivas, John Wayne? Bem, a lança, né? Posso falar o nome da lança? Pode. Essa lança ela tem um nome engravado no meio dos dois coisinhos de segurar. Tem escrito, né? Em chinês, Liu Qianshen, ou serpente celeste de luz. Essa lança, como disse, ela foi feita para nunca parar. Então, como se fosse uma dança que continua tendo avanço contínuo no oponente. Então, os nomes do bem na lança não são para casa. Quando eu acerto com a ataque com uma das pontas da lança, eu tenho que obrigatoriamente acertar com a outra ponta para continuar a ofensiva. Fazendo isso, apesar de ter que sempre ter que trocar de ponto, eu vou aumentando o meu dano conforme o uso. Então é como se fosse uma roda da morte. Certo? Muito bem descrito. Bom, você parte na direção de acertar a mão dominante dele. Ele tá numa posição defensiva. E agora a gente vai entrar em algo especial, que é entre duelos especiais. Como só tem você e ele,
Isso daqui faria muito mais diferença se tivesse uma batalha com outras pessoas acontecendo ao mesmo tempo. Mas quando há um duelo específico, aonde teremos rolagens especiais ou que vão definir um certo rumo da batalha, há um foco maior. Nessas daqui vocês vão rolar quase que pareadamente. Como você começou a ofensiva, nesse caso, e tudo que ele pode fazer é estar numa posição defensiva por conta da rolagem 99 anterior dele, a sua movimentação para se aproximar dele vai ser um sucesso. Agora você vai fazer o seguinte. Primeiro, rola um dado de agilidade. E... Nossa. É complicado. Tá bem extremo, hein? Essa daqui foi uma rolagem para ver a efetividade do que você ia fazer. Você não ia necessariamente acertar, mas é para ver o quão rápido, quão fluido, quão da hora vai ser o golpe que você vai realizar. E agora vem a rolagem dele. Vamos lá. Você tem 10 segundos para descrever o que você fez. Okay. Eu vou assim, dando corte horizontal total assim, pra cortar o corpo dele. Muito bem. 6 segundos, boa. Você faz um corte bem superficial, bem mesmo. A sua lança quase foge da sua mão. Você não tem muita experiência de combate, ou sequer quase nenhuma. Então faz tempo que você não utiliza uma arma dessas. E com um peso e com uma forma diferente. Ele não consegue resistir muito bem ao dano. De uma certa forma, ele mantém a posição defensiva. Sabe quando você mantém a guarda, mas você tá apanhando? É isso. Mas você percebe que ele continua e ele dá mais um passinho pra trás, se aproximando do ferreiro. Você acerta esse golpe. E você estaca uma das suas passivas. Vamos lá. Beinan é o nome da sua passiva dessa lança. Um estilo de luta cujo intuito é utilizar do máximo da movimentação e da astúcia do usuário, com movimentos que se assemelham com uma dança e uma troca rápida com cada ponta da lança. Durante o seu turno de ataque, assim que o usuário causar um acerto, que causa 5 ou mais de dano, ele é obrigado a roletar um dado de movimentação e atacar com a outra parte da lança. Caso acerte e cause 5 ou mais de dano, ele recebe mais um dado de agilidade pelo resto da batalha e mais 2 de dano garantido. Vamos lá. Joga o seu dado de dano, John Way. Vamos lá. Peguei 3 mais 2. Exatamente. Olha. Você causa 5 de dano. 5 de dano, você nota que quase não faz um ferimento significativo nele. É um cortezinho. Mas você já consegue embalar o seu próximo movimento. Você ganha mais um de uma rolagem de agilidade. E a pressão agora tá com você. O que você vai fazer? Você tem 15 segundos pra descrever. Ok. Eu ataquei primeiro com a mão da minha esquerda, né? Eu vou atacar com a direita e dar um corte no final mental de baixo pra cima. Joga uma agilidade. Em seguida desse agilidade, já vem o dado dele. Putz. Certo? Você vai acertar o golpe. Joga o seu dado de dano. Eu vou adicionar mais 5. Oi? Eu vou adicionar o dado mais 5 porque eu acertei o ataque ou não. Você vai jogar o seu dado normal, além de dano, né? O D3 e mais 4 agora. Você vai ganhar 2 de dano garantido. E você ganha mais um de agilidade. Ou seja, você tem 3 dados de agilidade. Porque é o normal, aquele anterior que você acertou e esse. Você dá 7 de dano. Você vai poder atacar de novo. Ele não para. Você nota que dessa vez você faz um corte meio profundo na mão dele. E o pedaço de metal que ele estava segurando quase cai. Novamente, uma luz incandescente roxa passa por aí. E você consegue ver varrendo a casa um enorme corte que leva a tampa da casa inteira. Tipo, dá pra ver um corte. É um corte muito suave.
Ou seja, é alguma técnica que o Shin tá utilizando. Mas você não pode se focar na batalha dele, você tem que focar na sua. O que você vai fazer? Você tem 10 segundos. Eu pego a lança da parte norte, né? E eu vou enfiar ela no. Dentro do peito do bicho. Por pouco. Quase que você perde essa daqui. Muito bem. Joga o seu agilidade. Aqui também. Vamos lá. Isso daqui é uma explicação bem da hora, porque é um momento que vale a pena eu dizer. Uma rolagem necessariamente maior não garante que você venceu, e é por isso que você tem mais rolagens. Você pode roletar mais uma vez. Mas tem um porém. Se ele ganhar as 3 rolagens de você, vai ser um dano bem maior. É assim que funcionam as trocas. Você pode até ganhar mais vantagens, porém, você tem que manter esse streak. Eu 28. Mentira! Meu Deus! Cara, Meu Deus do céu! What the hell? Rapaziada, isso daqui não é combinado. Isso daqui não é combinado. Você perdeu essa. Pelos dois extremos. Meu Deus do céu. Isso daqui não é combinado. Mentira. Nunca, 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 nunca. É tipo 1 em 200, 1 em 1000 isso daqui? A chance, sei lá. Enfim. Quando você realiza o segundo golpe, quando você vai... Então, quando você realiza o segundo golpe, você vai enfincar a lança. Ele bate com tudo, com o porrete na sua mão e joga a tua lança pra fora. Deixa eu jogar aqui o dado de dano. Ele acerta o golpe e como a passiva dele faz com que ele dê metade desse dano, eu vou arredondar pra 2. Você toma 7 de dano. Você tá com um ferimento na mão e um bem exposto no tórax. Você tá um pouquinho cansado já que você não tá mais tão habituado assim a lutar. Nessa hora, você vê um movimento. Meu Deus. É muito ruim esquecer de digitar e ter que ficar apagando as mensagens. Cadê? Aqui. Seguinte. A criatura tá bem focada em te acertar. Quando, pegando um pedaço de metal, você consegue ver o ferreiro com um outro braço dele. Ele enfinca isso mais ou menos no antebraço dele. Na verdade, ele tava tentando arremessar da direção que ele tá. E ele até acerta, mas não entra muito profundamente. Causa um dano bem leve. Ele toma 2 de dano. Mas isso cria uma brecha. Com essa brecha, você pode se movimentar e tentar pegar sua lança de volta. ok. Eu vou, tipo, rolar na direção da minha lança. Né? Rolamento do Dark Souls. Joga uma agilidade. Vamos lá. Rola. Você ainda tem mais 2 dados. Vamos ver. 26. Você consegue se movimentar até lá. Mas você percebe que tipo, quando você faz esse rolamento, você dá uma mal encaixada no seu pé, sabe? Você dá aquele... Não deslocada, mas você dá uma pisada errada. E você trava um pouquinho ali naquele lugar. Você não vai poder fazer mais nada agora, nesse momento. Depois dessa mal encaixada. Não é esse o termo. Não é deslocada também. Enfim. A criatura, ela se levanta. Ela pega o porrete e ela vai tentar ir na direção do ferreiro. Nesse tempo que você não vai conseguir se movimentar.
Vamos lá. A criatura, ela corre na direção desse ferreiro. E o ferreiro tenta desviar, mas ele tá com o braço tão ferrado que ele acaba recebendo o golpe. Nessa hora que ele toma o golpe, ele leva um golpe similar ao seu, que pega mais ou menos assim na área do tórax, tá ligado? E acerta e detona ele. Ele é jogado pro lado, junto. E a criatura vai tentar já embalar mais um golpe nele. E você consegue ver soltando e babando aquele sangue debaixo da máscara. O que você vai tentar fazer? Eu acabei tentando e eu tentava tentar dar conta dele. Muito bem. Joga agilidade. Muito bem. Você se move até lá. E agora a gente vai para a última parte da batalha, entre aspas, de um round. A parte da finalização do duelo. Isso pode acontecer tanto entre o duelo único, como esse, ou de uma maneira geral. Como, por exemplo, alguma pessoa específica do grupo ter que finalizar. Mas o que acontece? Vai haver um certo duelo, pode ser entre uma pessoa única, né, ou várias, que vai ter um momento especial, onde as rolagens de dados vão ser bem decisivas. Então, o que você rola vai definir exatamente o que você faz. Então, você não pode prescrever uma ação antes. Você tem que literalmente duelar conforme os dados. Então, você tem que pensar bem rápido no que você vai fazer. Você se aproxima da criatura. Ela se vira, perdendo um pouquinho do time, e ela levanta o porrete para se acertar. Você tem 5 segundos. Sim, eu vou rolar pra esquerda. Ok? Dado. Você rola para a esquerda e você consegue desviar do primeiro golpe da criatura. Ela já embala o golpe e ela tenta te acertar com um movimento horizontal, tentando acertar o máximo da área possível para te acertar. Você tem 10 segundos. Ela tá indo bem mais rápido dessa vez, bem mais agressiva. Eu vou dar um vault assim, e cair pra trás de uma das mesas. Pra ter um impacto. Muito bem. Descem. Você consegue rolar, mas ela te acerta brevemente, por um pouquinho do restinho, assim. Ela te acerta bem pouquinho, é um raspão muito leve e não chega a causar sangramento, mas ela te dá 3 de dano. Como que tá a vida do John Wayne? Depois ele tá mal, né? Ele falou, tipo, três golpes já, né? Garantido, foi. Tá mal, tá falando. John Wayne já está com menos da metade da vida. Seguinte. Agora é a mais importante. Aqui não tem aquela parada de você ganhar direto. O que define é mais ou menos as suas rolagens ao redor. Então agora é tudo ou nada. Você consegue rolar e a criatura, ela vai com tudo. Ela salta pra cima e vai tentar te acertar de cima pra baixo. Muito rápido. Ela tá embalando toda essa fúria, toda essa raiva dela. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa senhora! Meu Deus do céu, velho. Eu tô muito sortudo. Muito sortudo. Não existe isso. O que você vai fazer? Velho, eu vou. Não, se ele não tivesse tirado esse dado, eu falava que eu ia na pele, mas não vai ter como. É... Cara, não tem muito o que fazer. Eu vou desviar, eu vou tentar desviar, eu vou tentar tipo, pular pra trás. Certo? Joga com agilidade. Mano, 6.
Você tenta se esquivar, mas ele trava a ponta da sua lança quando ele acerta o golpe de baixo pra cima. Nessa hora, você para a sua movimentação. Ele segura a tua lança com a mão. E é perceptível que ele é mais forte que você fisicamente. Nessa hora ele vai te acertar um golpe. Hum. Ele te acerta um golpe em cheio. Mais a passiva do sangramento, ele te dá 12 de dano. Joga um dado de resistência. Você consegue resistir a esse golpe. É um golpe pesado, que atualmente você estaria com menos 2 de vida. Porém, focando um pouco assim em se manter consciente, você volta para 1 de vida. Esse 1 de HP só te permite uma coisa: reagir ao próximo golpe. Quando ele acerta, essa criatura acerta esse golpe, ele fica furioso, ele já fica grunhindo. Você vê que ele começa a babar mais sangue. Você nota que ele pega esse pedaço de ferro assim preto com os espinhos e passa pela máscara, como se estivesse espalhando o seu sangue e o do ferreiro pela cara. E ele vai indo na sua direção com movimentos brutais. E ele faz um movimento diferente. Ele começa a girar esse pedaço de ferro, criando um efeito, tipo, parecendo um Beyblade, assim, um tornado, assim, indo assim na sua direção. John Way, você tá todo ensanguentado, todo fudido. O que você quer fazer? Mano. Eu tenho quantos dados de agilidade? 3. Eu fui toda perto. Tá. Joga o primeiro dado. Ele tira 56. Né? Sim. Vamos ver. Joga outro. Tá. Opa. Opa, opa. Foi um D10. Nossa, que susto. Ai. Eu jogo de novo? Sim. Você aguenta os 2 primeiros impactos, mas no último você perde a sua postura e ele te acerta em cheio, com tudo, o golpe. E você acaba colidindo contra uma das paredes de parede que estão por aí, nessa região. Quando isso acontece, você tá todo ensanguentado, cheio de cicatrizes, e a sua maquiagem começa a desbotar. Você tinha acabado de acordar até um tempo atrás, mas você já começa a perder a consciência de novo. Mas dessa vez é como se você fosse morrer. A criatura caminha até a sua direção, soltando e babando esse sangue. Até que uma estaca de ferro perfura o peito dela. E dá pra ver que o ferreiro, ele joga, ele tipo, vai com tudo, com uma estaca pra acertar essa criatura. E ele solta um rugido assim, faz um... com tudo pra tentar tirar essa criatura de você. Mas a criatura parece que não sente essa dor. E ela bate, por fim, o porrete contra a cabeça dele. E ele morre. Mas esse microtempo que ele compra é o suficiente. Como um flash violeta, dá pra ver a cabeça desse bicho estourando. E um corte bem reto, bem tipo um reto, liso acontece. A sala, ela é partida assim, e dá pra ver que no fundo assim da sala tem um corte gigantesco assim. E ali do seu lado você consegue encontrar o Shin. Ele não tem quase que nenhum corte. Só um pouco de sujeira no Haori e no resto das roupas. Ele vê o corpo do ferreiro e vê o seu, assim, cara. Você tá, tipo, semi-morto, assim, entre aspas. Tá faltando finalização. Ele olha. Você segurou bem ele. Mas que droga, o ferreiro morreu.
Você ainda consegue me ouvir? Você consegue ouvir ele, mas tipo assim, você tá muito ferido. Não, é sem condição de conseguir responder, mano. Só tentar, tipo, me levantar, assim, tipo, o máximo que eu consigo, sabe? Só tentar ficar de pé, mas eu, tipo, tão ofegante que eu não consigo nem falar nada. Eu só tentando sobreviver. Droga. Então você tá quase perdendo a consciência. Aqueles bichos comeram um pouquinho do meu tempo. Mas eu varri todos os bichos dessa área sul, pelo menos. Ele vai até o corpo do ferreiro e você vai vendo antes de você perder a consciência. O Shen procura assim pra alguma coisa no corpo dele, assim, no restos, e não dá pra ver nada. E aos poucos você vai perdendo a consciência e perdendo a noção de quem você é. Até que você, tipo, meio que apaga totalmente.